Toda vez que você vai vender seu produto ou serviço pela internet, você sente que tá sendo chato, que a pessoa não quer te ouvir e que você tá atrapalhando? Sabe por que que isso geralmente acontece? Porque em algum momento, muito provavelmente, você já teve uma experiência ruim com um vendedor que só tentou ficar te empurrando uma venda. Sabe aquele vendedor de loja de roupa que não deixa você respirar quando entra na loja e fica o tempo inteiro te seguindo? Gente, como eu odeio isso, eu tenho vontade de sair da loja. Esse é um exemplo de um vendedor ruim. Ou aquele vendedor que fala que você ficou lindo, linda naquela roupa quando visivelmente você ficou horrível. Pois bem, são por essas experiências que a maioria das pessoas tem essa visão do vendedor, daquele vendedor chato que só fica tentando empurrar produto ou serviço. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem também bons vendedores. E o bom vendedor é aquele que não fica empurrando o produto, é aquele que tenta ajudar o cliente de alguma forma. Ele vai conversar, ele vai tentar entender o que o cliente precisa para ele oferecer a melhor opção, a opção que vai atender as necessidades desse cliente ou resolver um problema específico. Você precisa começar a entender que a venda ela é boa para os dois lados, tanto para você que está vendendo quanto para o seu cliente. E eu arrisco dizer que ela é ainda melhor para o seu cliente que está comprando. Fala a verdade, quando você compra algo que você está precisando ou que você queria muito, você não fica mega feliz? É exatamente assim que o seu cliente deve se sentir também. E existe um jeito que é super simples de não ficar empurrando o produto e de vender de uma forma mais sutil. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Produto ou serviço bom é o começo de tudo. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não existe um vendedor que seja tão bom que consiga vender um produto ruim. Então, se o seu produto ou serviço não é bom, não há bom vendedor que resolva e que vá aumentar as suas vendas. O seu produto ou serviço precisa resolver um problema específico, precisa resolver uma dor ou ajudar os seus potenciais clientes, os seus clientes de alguma forma. Imagina o seguinte aqui comigo, vamos imaginar que você é um personal trainer e que você vende um plano de exercícios que promete emagrecimento em 3 dias. Isso é verdade? Não é verdade, é algo impossível de acontecer. Então é um serviço, um produto ruim. Agora, se esse personal oferece um método de exercícios validado, com resultados, que outros alunos tiveram bons resultados, daí é outra história, a gente consegue vender de uma forma muito mais fácil. Agora vamos para o exemplo de produtos. Vamos imaginar aqui uma loja de velas aromáticas que prometem relaxamento, mas tem aquele cheiro ruim de parafina que não relaxa em nada, só faz você ficar mais estressada porque comprou algo ruim. Não rola, certo? Você não vai conseguir vender. Você pode até vender uma vez, mas a pessoa não vai recomprar e muito menos recomendar. Pelo contrário, ela vai falar mal de você para outras pessoas e isso é, assim, esse é o pior cenário. Agora, imagina que essa loja de velas aromáticas use cera de coco vegetal que nas velas tenha óleos essenciais. Daí a gente já tá indo por um outro caminho. A gente vê que o produto tem uma boa qualidade e aí essa venda fica muito mais fácil. Segundo, entenda a dor e a necessidade do seu cliente. A gente vai voltar lá para o exemplo do personal e da vela aromática. No caso do personal, qual é a dor dessa pessoa? Qual que é a necessidade? Treinar? Ela quer treinar? Não, ela não quer. A dor dela é se olhar no espelho e não ficar contente com o que vê, mas não ter tempo para treinar. A rotina dela é tão corrida que ela não consegue separar tempo para cuidar do corpo. Então, eu entendendo essa necessidade, o que eu vou oferecer? Eu vou oferecer, por exemplo, exercícios personalizados que essa pessoa pode fazer em 20 minutos. Ela vai separar 20 minutos do dia e vai fazer esses exercícios. Concorda que quando eu entendo essa dor, essa necessidade, essa venda se torna muito mais fácil porque eu estou entendendo a rotina do meu cliente e oferecendo algo que se encaixe na rotina. Eu poderia ter um plano de exercícios ali de 1 hora que fosse muito mais completo e que o resultado fosse muito melhor. Só que 1 hora não se encaixa na rotina dessa pessoa, então eu não vou conseguir vender para ela. Agora, se eu já entrego algum tipo de resultados com treinos de 20 minutos, eu deixo essa pessoa feliz, eu ajudo ela
vela de alguma forma e, consequentemente, eu vendo mais. Agora, o exemplo das velas aromáticas. Eu não vendo velas aromáticas. Eu vendo relaxamento, bem-estar, acolhimento. Eu vendo a sensação de chegar em casa, acender uma vela e sentir o conforto do seu lar. Ou, por exemplo, receber amigos e o cheirinho da sua casa ficar marcado na memória dessas pessoas e sempre que elas sentirem aquele cheiro, elas vão lembrar de você. Então percebe que é muito mais profundo. Se eu fico focando só no benefício do produto, falando produto, 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 serviço, 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 eu não mostro a transformação que aquele produto ou serviço vai causar na vida do meu cliente. E aí, já pegando o gancho da palavra transformação, a gente entra aqui no quarto passo, que é mostrar a transformação daquilo que você vende. A pessoa não quer comprar treinos, ela não quer fazer vários exercícios, ela não quer isso é a parte chata. Mas qual é o ganho? Qual é o resultado se ela fizer isso? Mais autoestima, mais confiança, mais energia, mais foco. Então eu tenho que mostrar como ela vai se sentir depois. Qual é a parte boa e não mostrar a parte ruim. É assim que a gente mostra a transformação, que é exatamente o que eu mencionei sobre as velas. Não são simples velas. Quais são as transformações? É você chegar em casa, se sentir naquele ambiente acolhedor, é você ter paz, relaxamento, aquele cheirinho gostoso. É toda essa atmosfera que um simples produto, que é uma vela aromática, que inclusive eu tenho aqui, que eu sempre tenho espalhado aqui pela casa porque eu amo, e é exatamente essa sensação. É um simples produto, é uma simples vela? É, mas as sensações que ela gera em mim são os motivos pelos quais eu compro, eu tenho e eu recompro. É dessa forma que você precisa entender qual é a transformação do seu produto ou do seu serviço. Qual é? Você saberia me responder? Se você não sabe, pega agora um papel e caneta, faz a seguinte pergunta: qual é a transformação que o meu produto / serviço causa na vida dos meus clientes? E responde de forma emocional, tira o racional. Responde de forma emocional. Por quê? Porque é a emoção que direciona a compra. A pessoa não compra pela razão, ela compra muito mais pela emoção, e é por isso que quando a gente insere esses elementos emocionais, a gente consegue vender mais. Próximo ponto: desapegue de vender. Sim, eu sei que essa frase pode parecer muito estranha, mas quando a gente está muito focado na venda, geralmente a gente não consegue vender. Quando a gente desapega, a gente se sente mais livre, mais confortável de falar sobre aquilo que a gente vende. Então, para vender, você não precisa o tempo inteiro parecer que está vendendo. Uma dica bem legal aqui é você começar a inserir aquilo que você vende no seu dia a dia e compartilhar nas redes sociais. Então, por exemplo, uma loja de roupas. O que você poderia fazer para não vender parecendo que tá vendendo? Chegar lá e falar: gente, comprem essa blusinha aqui, comprem essa vela aqui. Não é assim que você vai fazer. No caso das roupas, você pode separar, sei lá, 3 dias da semana para fazer provador. E aí você monta looks bem legais, vai na frente de um espelho e começa a explicar sobre aquela roupa. Mostra onde ela pode ser usada, em que tipo de ocasião. Por quê? Porque você vai fazer a pessoa que tá ali do outro lado da tela se imaginar usando. E isso genuinamente gera aquele desejo, desperta o desejo de compra. Então, esse é um exemplo para você vender de forma mais sutil. A vela, por exemplo, eu não preciso ficar falando o tempo inteiro dos benefícios. Olha só, essa vela tem óleo de lavanda, tem cera de coco. Não, você vai mostrar no seu dia a dia. Você vai mostrar, por exemplo, você indo dormir, indo tomar um banho e preparando o ambiente com uma luz baixinha. Acende a vela, mostra aquele clima de relaxamento. Você faz a pessoa desejar ter esses momentos também. Ou, por exemplo, ó, eu tô com uma garrafa aqui na minha frente. Se eu apareço bebendo com essa minha garrafa todos os dias nas redes sociais, as pessoas vão começar a perguntar: Carol, da onde é essa garrafa? Carol, eu quero comprar essa garrafa. Então, dessa forma, a gente vai inserindo na nossa rotina e mostrando para os potenciais clientes de uma forma muito mais sutil. Beleza, agora que você já entendeu quais são os passos para você vender sem parecer ser aquele vendedor chato, chegou a hora de você saber onde vender, quais são os principais canais que a gente usa para fazer vendas aqui na internet. Primeiro de tudo, acho que as redes sociais. Por meio das redes sociais,
sociais a gente consegue atrair novos clientes, mostrar a nossa marca e converter essas pessoas em clientes de fato. Carol, qual é a melhor rede social para venda? Não existe uma regra. O Instagram é uma das redes sociais mais usadas aqui no Brasil, por isso que costuma dar certo quando a gente tenta vender por lá. Mas você pode escolher um outro canal que você se identifique mais. Você pode ir para o TikTok se você se sente mais confortável dentro dessa rede, ou você pode vir aqui para o YouTube. Não é necessariamente uma rede social, é mais uma rede de busca. Mas cara, vocês não têm noção do tanto de mensagem que eu recebo no meu Instagram todos os dias de pessoas solicitando meus serviços. É bizarro. E em nenhum momento eu tô aqui falando com vocês, indicando algum produto meu. Só que as pessoas, pelo meu ensino, pelos conteúdos que eu compartilho por aqui, as pessoas se sentem seguras de entrar em contato comigo. Elas confiam em mim e aí elas vão lá no meu Instagram e me pedem orçamento. Então o YouTube também é uma ótima forma de atrair novos potenciais clientes. Você pode fazer isso também pelo Google Meu Negócio. Eu não vou entrar especificamente nessa ferramenta, mas pesquise sobre o Google Meu Negócio. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, ensinando como criar sua conta. Mas resumidamente, o Google Meu Negócio é quando você digita lá no Google, sei lá, restaurante na Bahia e aparecem as opções, aquelas empresas estão cadastradas no Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita, tá? Então por lá você pode também atrair mais clientes e vender mais. Outra forma de fazer isso é tendo um site profissional. Hoje em dia é praticamente obrigatório ter um site. Por quê? Porque é pelo seu site que as pessoas vão te achar ali no Google quando elas digitarem por aquilo que você tem para vender, vão encontrar tua marca, vão ver o que você tem para oferecer, os produtos, os serviços e entrar em contato. Então, o site é uma forma maravilhosa de você atrair mais clientes e vender mais também. Também tem vídeo aqui no canal ensinando como criar site, vou deixar aqui na descrição. E uma outra forma que muita gente não faz e subestima é o e-mail marketing. Sim, gente, o e-mail marketing ainda hoje dá muito resultado. Só para vocês terem uma noção, eu trabalhava numa empresa antes de empreender aqui na internet, eu era coordenadora de marketing e a gente usava muito e-mail marketing. Para você ter noção, a gente faturava em média 30, 40 mil reais por mês só vendendo com e-mail marketing. Tinham ainda os outros canais, mas a gente vendia esse valor só com e-mail marketing. Inclusive, já que a gente está falando sobre vender sem ser chato, existe uma forma de criar e-mails marketing com gamificação usando a Stripe. A Stripe é uma plataforma de criação de e-mails, mas que permite inserir jogos interativos e quizzes para deixar essa comunicação com o cliente muito mais divertida. Então a venda vai acontecer de uma forma muito mais sutil, porque o cliente não vai só comprar de você. Antes disso, ele vai conseguir interagir. E o legal é que dentro dessa ferramenta, a gente consegue criar e-mails de forma muito simples, você não precisa manjar nada de programação. Você tem, por exemplo, centenas de layouts prontos para escolher e fazer as edições que você quiser, inclusive adicionar a gamificação. Então dá para colocar questionário, roda da fortuna, esse aqui é muito legal, né? Raspador, esse aqui eu achei muito bom também, adorei essa opção. Encontre um par, enfim, são várias opções para você escolher e deixar seus e-mails mais divertidos. O que vamos combinar? Impacta diretamente no engajamento e número de conversões que tendem a aumentar. E é exatamente isso que a gente quer. Então eu vou deixar o link da Stripe aqui na descrição e no comentário fixado para você testar a ferramenta gratuitamente. Agora vamos recapitular qual é o passo a passo para vender aqui na internet sem ser chato. Primeiro de tudo, você precisa ter um bom serviço ou um bom produto. Depois você precisa entender qual é a dor, a necessidade do seu potencial cliente para você oferecer a melhor solução. E você precisa também descobrir qual é a transformação daquilo que você vende, o que aquilo vai impactar, o que vai causar positivamente na vida do seu potencial cliente. E é claro que você precisa das ferramentas certas para fazer a divulgação do seu trabalho, conseguir mais clientes e, obviamente, faturar mais com o seu negócio. Tudo isso de um jeito leve pra gente não surtar no processo, certo? É isso que a gente quer. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque eu te dei aqui um resumão mais superficial de estratégias que você pode usar para vender mais aqui na internet. Só que a gente pode se aprofundar mais nisso. Se você quiser aprender com mais profundidade como vender pela internet, olha só que legal. Eu tenho um
curso 100% gratuito para te ajudar com isso. São 3 aulas, eu vou deixar a primeira aqui do lado. Clica, começa a assistir, depois assiste a segunda e a terceira, que eu tenho certeza que no final você vai sair sabendo como vender de fato aqui pela internet. Clica aqui, te vejo lá.